parar e pensar, e discutir, e começam a entrar leis dentro da internet, a gente começa a perceber que a internet já não é mais terra de ninguém, sabe? Que os governos, assim, estão olhando porque a gente faz lá dentro. Eu acho que o Sopa foi muito importante nisso, sabe? Perceber que está acabando toda a liberdade que a gente tinha lá. A gente vai começar a ter regras. Entendi. E na opinião de vocês, se vocês quiserem, vocês podem intercalando o microfone, o que vocês acharam desse projeto? Vocês acham que isso realmente, fora a microfonia, ele altera alguma coisa no mercado? Ou seja, vamos falar, mas é uma liberdade de expressão na internet, né? E isso é uma coisa que bateram muito em cima, né? E assim que acontece. Eu queria dar a opinião de vocês, cada uma acha sobre isso. Meninas? Vamos lá, garotas geek. Mas comigo, tá bom. Bom, eu acho que é importante a preocupação, inclusive quando foi anunciado o Sopa e o Pipa, foi uma mobilização muito grande em muito pouco tempo. Então eu acho que isso mostra a preocupação das pessoas com a questão da liberdade. E, inclusive quem estava aqui na campus no ano passado sabe que o Algor teve uma palestra e na palestra ele citou sobre ele meio que clamou pelas pessoas terem cuidado com a internet, porque a internet, o dever dela seria ser livre, seria uma rede de pessoas, não uma rede controlada por governos ou por qualquer outro tipo de coisa. Porque a internet só é internet por conta das pessoas. São as pessoas que fazem a internet ser o que ela é. E eu acho que ele meio que previu um pouco disso no ano passado aqui na campus. E quando surgiu o Sopa, a gente já ficou meio... demorou um pouquinho, mas aconteceu. Mas eu acho que você querer punir uma pessoa por questão de direitos autorais e pirataria, claro, é um direito, pirataria é um grande problema, inclusive no Brasil, mas existem outras coisas que são muito piores que acontecem na internet e ninguém vê, entre aspas, e não é punido. E eu não tenho tanto conhecimento disso, mas a Bárbara tem sobre a Undernet, que rolam vídeos de pedofilia, assim, a todo tempo, e eles não têm um controle disso. Então acho que são outras coisas que deveriam ser punidas que teriam mais relevância do que isso. A Bárbara pode até explicar melhor para vocês. Bárbara, a internet, desculpa, eu sou meio idoso, assim, essas coisas que penso. Exatamente, eu sou não tão nuvem, porque eu joguei à tarde, então assim, eu gosto de assim, né, tecnologia. Mas vamos lá, me explica isso existe mesmo, tá? A internet é como se fosse um iceberg, e o iceberg, a maior parte dele está embaixo. A ponta do iceberg é que está indexado pelo Google, porque tudo que você pode achar pelo Google, pelos buscadores, e embaixo você não pode achar. Os sites têm letras, e normalmente tem o domínio.onion, que é a parte da cebola, que você vai descendo camadas, primeira, segunda, terceira, quarta camada. Depois que você acessa a internet, usando ferramentas especiais, você tem uma página que inclusive a Anonymous derrubou faz umas 2 semanas, com um ataque ao pessoal que posta pedofilia. E tem um meio que um indexador geral da internet, chamado... Não tem muitos detalhes também, né? Não vamos compreender. E aí tem tudo. Tudo que qualquer pessoa possa gostar. Então, teras e teras de pedofilia, separados por idade, por categoria, por tudo, assim, é bem organizado. Inclusive, é engraçado que na igreja o pessoal posta o pedober, e o pedober é real na internet. O site de pedofilia tem um site de pedober embaixo. E tem fórum de snuff, vídeos de pessoas sendo mortas, teve um caso na Suécia que acharam, Three Guys One Hammer, teve um famoso ano passado que era de uma menina catando filhote de cachorro no rio, então tem de tudo lá. Então o Egito estava usando bastante a internet para se comunicar. Tem coisas legais lá também, não tem só crime, mas eu sou meio cética nessa questão de Sopa, Pipa, porque acho que até certo ponto eles
podem controlar, porque eles vão desenvolvendo ferramentas para bloquear as pessoas. Tipo, na China tá difícil de acessar a internet, tá difícil de usar o Tor, eles estão bloqueando um pouco mais, mas tipo, até que ponto que eles vão criando ferramentas para impedir e as pessoas vão criando ferramentas para burlar. Então, eu acho muito complicado atingir um equilíbrio aí que consiga impedir as pessoas de compartilharem tanto crimes quanto direitos autorais. Né? Vicky, na sua opinião, o que você acha disso? Eu acho que sopa, pipa e todas as operações que estão passando em vários países agora, na verdade, são uma tentativa do Estado da indústria de entretenimento controlar a internet. É só isso. Eu acho que não é nenhuma coisa governamental, eu acho que tem menos a ver com crime do que a gente pensa, porque é a parte que eles ainda conseguem controlar. A mídia, nos Estados Unidos, a Associação de Cinema, a Associação de Música, todas as gravadoras, todo mundo que estava ali distribuidor, a Alexia, que vocês viram também no Globo, todo mundo ali foi engrenar forte no governo, forte. Então eles ainda podem exercer algum tipo de influência ali. Como na internet eles já perderam completamente o controle, eles querem ter essa influência através da força do governo. Por quê? Todas as empresas, eu estou falando de tudo, mesmo, todas as empresas não sabem lidar com a internet. É muito difícil uma empresa saber lidar com a internet. Especialmente no ramo de entretenimento. É extremamente difícil. Então, ao invés de aprender a lidar, já que o mundo todo foi para frente, vamos parar todo mundo até a gente chegar lá. É meio isso que eles querem fazer. Vocês estão avançando muito, para aí, galera. Não vai rolar. Eu acho que a discussão, eu acho que o negócio da internet é muito estranho, muito complicado. Uma conversa de horas que a gente pode ter aqui. Eu acho que os crimes da internet são muito graves mesmo. É uma coisa que realmente é muito difícil de controlar. Eu não tenho a menor ideia sobre nada disso. E acho que a maioria das pessoas não tem o menor conhecimento do que acontece de verdade. A gente vê tirando o Twitter, a gente vê na Spotify, aí nego entra aqui hackeia o servidor da vida, é expulso e é isso. Da gente, a internet é isso. E é muito mais que isso. Tanto que o pessoal que compartilha esse tipo de artigo bizarro, essas merdas que compartilham, quanto para a indústria do entretenimento, que a internet é um mega vilão. E são alguns artistas, por exemplo, o Radiohead e o mais recente, o Louis C.K., que é um comediante com a Bastopia, ele, por exemplo, lançou um documentário, o stand-up comedy dele, ele gravou, ele pagou o bolso dele, colocou no site dele, colocou um statement dele declarando, falando, olha gente, esse é o meu stand-up comedy, meu invés de fazer dele, eu colocando na internet, baixem, compartilhem, mas me paguem $1, na verdade $5 por download. É só isso, é assim que eu alimento meus filhos, esse é o meu trabalho, não tem intermediário, é o artista e vocês. Ele conseguiu $1 milhão assim. Então, ele soube lidar com isso. As empresas eles não estão sabendo, então elas preferem contribuir desse jeito no governo. Não, só o que eu ia complementar o que ele falou, que toda essa pirataria existe exatamente por causa da falha da indústria de entretenimento. Por exemplo, eu gosto pra caramba do seriado britânico Sherlock. E não ia passar nunca aqui no Brasil, a BBC nunca ia trazer pra cá. O que aconteceu foi, muita gente baixou na internet, se espalhou, todo mundo assistiu, gostou, e agora lançaram um Blu-ray no Brasil. Então, acho que o ponto crucial nisso tudo é que a indústria tem que perceber que não adianta você proibir, você tem que aprender com a gente, sabe? Não adianta você lançar um trailer e colocar no site que é proibido por região. A internet não funciona por região, a internet é global, sabe? Os caras ficam pensando ainda regional. Eles têm que começar a entender que aqui no Brasil, a gente, se não for pirataria, eu posso comprar pela Amazon, que saiu aqui. E a indústria não percebeu ainda, eles ainda acham que as coisas funcionam por correio, sabe? É tudo caixa postal, as pessoas não têm ideia de que existe além da janela delas. A indústria não sabe conviver com isso. Então, por isso que eu comecei falando que eu acho que é interessante essa época, sabe? Que é um embate, assim, de duas gerações completamente diferentes, praticamente dois mundos. Ia acontecer, inevitável. Então, a gente está vendo um período histórico assim, muito interessante, que a gente vai contar para os nossos filhos e netos depois. Pô, eu tava lá quando toda essa bagunça aqui começou a ser entendida e começou a ganhar uma forma de verdade. Agora vamos lá. Thalita e Cícera, vai pegar vocês.
Andernet, o que as garotas do DPR acham disso? Olha, eu descobri agora que é a internet, como que funciona, mas na verdade a gente pode considerar como sendo um submundo da internet. E na verdade, eu não me lembro agora qual foi o autor que falou isso, se foi acho que foi o Manuel Castel, que é um autor que fala bastante de tecnologia e sociedade. Ele falou que na verdade a internet, que os problemas que existem na internet são uma potencialização dos problemas que já existem na sociedade. Então a gente não pode estar vendo a internet como a raiz de determinados problemas, de novos problemas, ela está potencializando aquilo que já existe. E uma coisa que eu achei interessante, só também a declaração dos meninos, com relação a essas leis do SOPA, do FIFA, é o que a gente tem que questionar. Quem está interessado realmente na aprovação dessas leis? Quem vai ser beneficiado por essas leis? É o que as meninas falaram. A indústria do entretenimento você pode ver, inclusive, pelas empresas que estavam apoiando o SOPA. Só empresas grandes, em grande parte da indústria do entretenimento, da indústria da música, que elas tinham interesse, elas de fato estavam perdendo dinheiro. Mas os artistas eles não estavam perdendo dinheiro, na verdade a gravadora que acaba tomando o dinheiro deles. E na verdade eu penso que estavam propondo, que quem propôs essa lei não entende como funciona a internet, não entende devidamente de direitos autorais e do que é de fato pirataria, mesmo porque o que é compartilhado na internet não visa lucro, não é a pirataria convencional que, por exemplo, que a gente tinha nos anos 90, para quem lembra, se não é tão velho assim vai lembrar que existia a pirataria que não podia comprar um vinil, ia na banquinha de camelô comprar a fita cassete. Isso sim, de fato, era ali alguém tentando lucrar com o trabalho de outra pessoa. A questão na internet, inclusive com relação, por exemplo, a gente pode pegar o compartilhamento de filmes, de seriados. Isso às vezes até motiva você em algum determinado momento, começar a adquirir produtos sobre aquilo, sobre determinado seriado, comprar efetivamente DVD, essas coisas assim. Eu acho que na verdade compartilhamento de arquivos não é uma forma de você estar prejudicando os direitos autorais. Na verdade é um compartilhamento de informações. Eu achei legal uma coisa que o pessoal divulgou na internet, que um dos políticos dos Estados Unidos que propôs a SOPA, com toda essa questão de defender os direitos autorais, ele usou uma imagem de fundo no site dele sem dar os devidos créditos ao fotógrafo. Ou seja, ele seria punido pela própria lei que ele criou. Ele tem noção disso? Então eu acho que a pessoa tem um conceito completamente errado do que são os direitos autorais, do que é pirataria ou não. E até o pessoal divulgou algumas coisas bem fortes, assim, falando, olha, se você for preso por baixar música, você vai pegar 5 anos de cadeia. Agora um médico que matou o Michael Jackson pegou 4 anos. Então o crime é maior para quem baixa uma música do que para quem mata uma pessoa. Tudo bem, é uma coisa aí talvez o pessoal viajou um pouco, mas a questão é o tipo de punição que está sendo conferida, está sendo elevado a um grau de severidade em coisas assim, que não são severas dessa forma, tem coisas muito piores na internet para serem analisadas, para serem de fato punidas. A questão que a gente tem que pensar a liberdade tem que vir sempre com a responsabilidade. A internet ela é um ambiente livre para você se comunicar, obter informação, compartilhar informação, conhecimento, entrar em contato com outras pessoas, mas a gente nunca deve ter em mente que a internet é terra de ninguém. Então você não pode fazer tudo de qualquer forma, de maneira arbitrária, que você não vai ser punido. Tanto é que existe uma questão muito grande, assim, é muito difícil ainda conseguir punir alguém por algum crime de violência cometido pela internet, cyberbullying, porque entra muito na questão de jurisdição. Como que você vai gerenciar essa jurisdição, sendo que uma coisa foi feita no Brasil, mas o servidor é dos Estados Unidos, então tem muito desse impasse. Então eu acho que estão se preocupando com questões mais superficiais do que o que realmente é preocupante que acontece, que ocorre na internet. Muito bem. Cissa, cara, você que é a minha amiga do interior. Não me sou.
para mim o que você acha de tudo isso, sopa. Olha, você não me pega, tá? Quando eu era mais jovem também, eu via muita fita cassete pirata para ser vendida. E a fita de vídeo cassete também. Comprava anime, né? Porque não tinha onde ver, onde comprar nada. E isso, assim, se tornou de uma coisa física para uma coisa virtual, não mudou nada da verdade. É o que vocês todos já falaram, né? Vou falar muito mais porque acho que já ficou bem claro aqui em toda essa situação. A gente tem um problema potencial que está em todo lugar, que se passou para o mundo virtual e precisa ser resolvido na raiz. A gente tem um governo que está tentando várias coisas, mas a gente não tem muita coisa. Até mais que os alunos que chegam para estudar, gente, a situação que eles chegam, que eles não sabem fazer nem conta, não sabem ler, e eles chegam lá nas nossas instituições de ensino sem saber nada. Então acho que envolve muita questão também social, política, vai muito além do que só a gente está falando aqui, né? E nós somos muitos, podemos fazer muita coisa, desde que seja organizado, né? Eu ainda incluo mais 2 pontos aqui, que foram 2 linhas aí que eu pesquisei um pouco no meu mestrado, foi a parte de privacidade de dados e personalização. Eu pergunto, e os nossos dados que nós estamos colocando para Submarino, para Amazon, para essas lojas de e-commerce, o que eles fazem? Vocês não devem saber, mas com os estudos que eu fiz eu sei. Tá? Então, assim, é muito fácil obter as nossas informações. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar lá um termo de aceitação, a pessoa clica no aceitar. Aposto que ninguém liga para isso, né? Mas alguém tem que estudar, fazer um mestrado para fazer aquele negócio que está lá, e você às vezes não sabe que tem uma cláusula lá, que se você comprar um negócio, você não pode trocar de repente. Então, isso é uma coisa interdisciplinar, envolve diversas áreas, né? Eu acredito que agora é o momento que a gente tem que se voltar para isso e trabalhar em cima disso, né? Ver o que pode ser resolvido. Muito bem, parabéns. Agora eu vou começar um assunto que eu tinha até falado com a Pink, por isso eu quero que você tenha em Pink. Vamos fazer uma coisa justa. Então, como começou daqui para cá, depois você passa para lá, depois suas meninas, tá? Como nós estamos na área de jogos, você havia comentado algo que eu achei simplesmente fantástico. As pessoas reclamam dos preços dos jogos, por exemplo, que custam R$200. E você deu o exemplo do Scar, sei lá, desculpa, você conversou comigo sobre a questão do preço de R$200, que você dividir pelo número de horas que você joga, ele acaba saindo tão barato que vale a pena a compra. Eu queria que você explicasse mais isso para o público e a gente começasse a debater esse tema específico. Bom, a pirataria específica na indústria de jogos, eu acho que assim, é errado simplesmente chegar e falar não, pirataria malvada, não sei o quê, sendo que a formação de todo mundo que tem mais ou menos minha faixa etária foi com pirataria de jogos. Acho muito difícil alguém que tem entre 20 e 25 que não tenha começado com PlayStation 1 e os CDzinhos que ia comprar na barraquinha. Então, eu acho que foi meio que um informador, assim. Só que eu acho bacana conforme você vai crescendo, você não depende mais da renda dos pais e tudo mais, você apreciar essa indústria que você participa, sabe? Você está jogando um produto que pessoas, não foi uma nem duas, foram várias, perderam um tempão ali construindo. Então, pagar por isso, né? É a coisa mais justa. E eu gosto de dar um exemplo que sempre que eu comento de pirataria, o pessoal, mas eu não consigo comprar todos os jogos que eu quero, por isso que eu baixo. Mas também vai da sua questão como consumidor, você saber selecionar melhor. Você não precisa comprar todos os 15 lançamentos que saíram no fim do ano. Primeiro que você não vai conseguir apreciar tudo isso, não de uma vez, sabe? Eu acho que cada jogo você leva pelo menos umas 2 semanas para jogar inteiro e curtir e tudo mais. Você tem que digerir para platinar. Tem que ter um tempo para digerir. E outra coisa que eu gosto de exemplo, assim, não defendendo o preço, mas que eu acho que tem que ser levado no momento que você vai comprar. O problema é que no Brasil tudo é caro, não são só os jogos. Alimentação é caro, roupa é cara,
sabe? Você vai sair pra uma balada, pronto, morreu R$100, sabe? Você nem percebeu, você mal chegou de noite lá, já, R$100 foi embora. Então, eu acho que é legal com tudo que você faz, você fazer essa questão de custo-benefício. Você pega o quanto de tempo de diversão que isso vai te proporcionar e quanto que ele custa. Eu fiz isso com o Skyrim, então eu percebi que pro Skyrim valeu a pena. Eu já não acho que isso valeria a pena, sei lá, por exemplo, para um jogo do Lego. R$200 eu já acho caro, porque eu não vou jogar ao mesmo tempo do Skyrim. Mas pro Skyrim eu já tenho mais 60 horas de jogo. Se a gente pegar 60 e ir por R$200, desculpa, vai dar 3 e pouquinho. Ok, foi uma diversão justa. Foi esse exemplo que eu tinha citado para o Moacir. Não é defendendo o preço, mas às vezes a gente tem que pensar nisso. E a gente também está em um país onde tudo é caro. E eu acho engraçado as pessoas se voltarem tanto com o preço de jogos, quando você tem livros, é um absurdo. Eu acho um absurdo você pagar 50, 60, R$40 por livro, sabe? Se você olhar lá fora, padrão de livro é $10, $20, $3, você acha por todos os preços, sabe? Você tem, é comum, você tem a mesma edição de $1 até $100, sabe? Você escolhe de acordo com o luxo que você quer. Então, eu acho que o problema nos jogos do Brasil, assim, os preços e tudo mais, é muito além, sabe? Não são só os jogos não são malvados, tudo aqui é caro, então é isso. Muito bem, até complementando um pouco isso para vocês, eu achar muito interessante, isso já abre a próxima pauta que eu vou perguntar sobre o consumir. Por que eu estou dizendo isso? Por simples questão seguinte. O ano passado eu estava na Itália dando uma palestra e o primeiro palestrante era o David Cage. O David Cage foi que produziu o jogo Heavy Rain do PlayStation 2, que é uma obra de arte. Ele falou uma coisa muito interessante na palestra. Ele falou que assim, a Sony deu dados para ele, e ele, acho que inocentemente soltou esses dados, né, porque não pode. 75% das pessoas que compram os jogos não terminam os jogos. Então, na verdade, é mais um consumo do que em si uma questão de jogar por jogar. Então, a pirataria também ela é muito colocada nesse tipo. Você consome, você quer consumir. Então, assim, ele fez justamente o contrário. Ele fez um jogo onde 72% das pessoas terminaram, porque ele coloca uma ligação afetiva, que é a ligação com o filho. Para você chegar no final do jogo, tem a condição de você salvar o filho. Então, isso dá um apelo afetivo de que você tem que chegar até o final para você terminar a história. E isso é muito bacana. Agora sim, voltando aqui para as nossas queridas amigos da CPPR, o que vocês acham da questão da PIN no quesito dos jogos? Olha, eu acho que eu concordo com a PIN, mas na verdade eu não tinha pensado por esse lado do custo-benefício de um jogo. Então, você avaliar aquele preço de acordo com a quantidade de horas que você vai estar jogando mesmo. Mas eu acho que a questão maior que a gente reclama no Brasil é que é uma incidência muito grande de impostos, que inclusive já caiu. Então, a gente muitas vezes tinha preocupações, ou às vezes a gente ainda tem preocupação de dedicar ainda uma parte da renda muito pequena, mesmo se a gente gosta muito de jogos, dedicar uma parte da renda muito pequena para isso. Mas, felizmente, teve o movimento do jogo justo. A gente já pode ver que reduziu bastante o imposto sobre jogos, ficaram mais acessíveis. E eu vou começar, eu baixava, eu usava o The Sims pirata. A partir do momento que baixou o preço, eu comprei o The Sims original. Na verdade, eu ganhei de presente, e aí, além de ganhar de presente, eu resolvi comprar as expansões. E ficou bem melhor, mas acho que assim, a questão, eu jogo bastante, mas assim, eu ainda achava que era um custo muito alto se você comparar com o preço equivalente nos Estados Unidos. Mesmo com a conversão, se você jogar alguns impostos, aqui no Brasil tinha coisa que era o triplo do preço, 4 vezes mais, às vezes até mais do que isso. E isso é absurdo. Essa incidência de impostos, especificamente sobre os jogos. A gente sabe que tem uma incidência de impostos muito grande em várias áreas, mas nos jogos era absurdo. E por que isso? Né? Para que colocar esse empecilho tão grande de acesso aos jogos, de acesso a material, de entretenimento? Felizmente a gente já teve esse movimento do jogo justo que baixou os preços e hoje a gente já consegue
eles são mais acessíveis. Mas eu vejo, por exemplo, eu sou dev, né? Sou designer mais developer. Então eu trabalho desde aplicativos para codificação, como o Dreamweaver, até para edição de imagens como o Photoshop, e também software de um modo geral. Aplicativos, programas para computador, que vão desde jogos até software editorial. Todos eles têm uma diferença muito grande. Todos eles preço difere bastante se você comparar com os preços originais em dólar mesmo, convertidos no câmbio atual. O que eu fiz? Para esses aplicativos, eu parei de piratear e encontrei soluções livres. Mas e para os jogos? É difícil você encontrar um equivalente livre. Mas aí eu falo uma coisa para você, quando você cita o jogo justo, que na verdade é o seguinte, nós não conseguimos reduzir a carga tributária, tá? O que nós conseguimos a priori é provar para aqueles que vendem que se eles também lutarem para reduzir um pouco o preço, eles conseguem vender mais. Então o que acontece? Vou abrir um dado para vocês interessante. No primeiro dia do Jogo Justo, o famoso dia que o Walmart caiu, foram 800 mil acessos em 10 minutos. E não é só o acesso da pessoa, não é só o cara entrar na página. Era o cara ainda colocar o jogo e colocar no caminho, que aí gera programação. E nego ficava pegando F5 que nem louco, porque ele queria comprar. Aí o que acontece? O servidor não ia aguentar nunca. Não existe servidor para isso. Mas o que acontece? Pela primeira vez, abrimos os olhos das pessoas, principalmente do mercado de fora, existe um mercado consumidor. E isso foi o que aconteceu. O imposto é uma batalha árdua. Eu já fui 6 vezes para Brasília, às vezes é um parque. Isso é porque eu já conheço, claro que eu chego lá, já tenho dificuldade, já estou esperando o diretor e tal. Mas assim, você mexe com vários ministérios. Então assim, eu não simplesmente chego lá e falo assim, ô Zé, e aí, baixa o jogo lá para mim? Dá para você baixar o imposto? Esquece. Aí o cara fala assim, você vai ter que falar com o ministro da Cultura. Tá bom. Eu não falo com o ministro da Cultura, eu falo com o diretor. O diretor é o que põe a mão na massa. Aí eu chego lá, diretor, baixa o preço do jogo? Cara, você precisa falar lá com a Receita Federal. Tá bom. Aí marca o dia com a Receita Federal. Diretor, baixa. Cara, você vai ter que juntar o Ministério da Fazenda, o Ministério da Cultura, o Ministério da Segurança. Aí pronto. Aí um belo dia, foi ano passado, eu consegui assim, um ato de juntar 12 diretores de ministérios. Então, graças a Deus que não precisei ligar, porque senão já ia ser a 7ª vez, foi pelo Skype. Mas qual é a questão do jogo? E a verdade é que eles, até o começo desse ano, eles não se interessavam pelas coisas de informação. Isso inclui a gente, a internet, a cultura geek, digamos assim. E agora que a gente está começando a mostrar para eles que, olha, eventos como a Campus Party, por exemplo, mostra que a gente tem uma cultura que se ele não olha para a cultura humanidade, no filho olha. Então essa é a grande diferença. Mas, Cecília, tua vez. Bom, assim, já que nós falamos de jogo justo, eu sempre ouvi falar do jogo justo, né? Mas o dia que eu conheci o Moacir foi o dia mais legal, assim, de 2011, né? Porque a experiência dele, eu falo, nossa, tem que dar muita cara a tapa, assim, sabe? Eu não sei se eu teria esse preparo. Mas a questão, que é quem que levantou? Eu concordo plenamente que tudo tem que ter o preço justo, sim. O cara vai, estuda, faz uma faculdade, 4, 5 anos. Às vezes não aprende o que ele queria na faculdade, mas não tem uma disciplina que ensina games. Por exemplo, onde eu dou aula, que é o curso de engenharia de computação, não dá pra gente colocar uma disciplina dessa. É impossível porque tem que seguir tantas horas, o MEC exige isso, o CREA exige aquilo, ou não sei quem exige o quê, então você fica limitado a algumas coisas. E aí o que tem que ser feito? Investir de uma outra forma, que é o caso dos projetos de extensão, curso em escolas, né? E, assim, do Atari até hoje, o que eu vi, né? Hoje tem escolas específicas que ensinam a fazer games no Brasil.